vídeo 2, né, da série sobre recortes psicanalíticos. Aliás, o tema, né, o título desse conteúdo é o período psicanalítico, né, e o conteúdo em si fala sobre conceitos fundamentais da psicanálise freudiana. Primeiramente, né, é importante trazer, né, o conceito de inconsciente, né, que é aí o pilar, né, da psicanálise em si, né, da atuação clínica, né, das pesquisas que Freud fez, né, todo o apanhado e desdobramento, né, desse processo de constituição, né, da sua ciência, né, da mente. E aí ele fala assim, né, o termo cunhado, né, por Freud como a parte da estrutura psíquica mais extensa, profunda e fundante de muitos elementos que controlam nossa prática, aliás, nossa psique, né? Que seria pulsões, sonhos, desejos, excitações, entre outros. Freud traz a ruptura ao pensamento cartesiano ocidental, que via a consciência como parte exclusivamente funcional ao agir humano. Então, por exemplo, essa questão do pensamento cartesiano, né, tem aquela questão da cogito ergo sum, né, ou seja, penso, logo existo. Né. Então, Freud ele meio que contrapõe, né, essa noção do Descartes, né, de que como se a sobreposição da condição humana no sentido mental, psicológico, né, em seu fundamento fosse a consciência, né? E quando na verdade para Freud é o contrário, né? A consciência comparado com o inconsciente, né, é um aspecto muito mais simples, muito menos expressivo, né, sobre a nossa psique do que o inconsciente, né? Porém, né, o inconsciente é o universo que tem em seu corpo a consciência, pré-consciência e todos os outros subelementos que compõem a mente humana. E assim rege o ser. Uma frase para resumir aqui a referência do inconsciente seria, abre aspas, o eu não é mais senhor em sua própria casa, fecha aspas. Freud, né? Ou seja, a consciência só rege parte da mente, atuando apenas no presente, né? E o inconsciente rege todas as outras camadas psíquicas que está além da temporalidade, né? Então, o eu não é mais senhor em sua própria casa, né? Que é essa ruptura que o Freud causa, né? nessa noção aí ocidental, né? Do cartesianismo, né? De que a consciência, o pensamento consciente é a regência da psique humana, né? Quando ele fala que o eu não é mais senhor em sua própria casa, ele quer falar o quê? Que o inconsciente, né, é a estrutura fundante e basilar, né, que compõe o nosso aparelho psíquico, né, e o seu funcionamento, né? A consciência, a pré-consciência, né, são subelementos, né, do inconsciente, certo? Estrutura da psique humana na ótica psicanalítica. O inconsciente, né, e aí a gente vê nesse ponto aqui, né, como se fosse um iceberg, né? A ponta do iceberg, o meio do iceberg ali, né, ainda na margem do oceano, e a parte interna do iceberg lá na profundidade do oceano, tá? O consciente, né, que está na ponta do iceberg, que a gente percebe, consegue ver, né, rege o raciocínio, pensamento e percepções atuantes no agora. O pré-consciente, que é o meio do iceberg, ainda ali na margem, né, rege a censura, memórias e lembranças. O inconsciente, que seria ali o final do iceberg, né, lá na profundidade, rege os medos, recalques e desejos, tá? E aí a gente vai fazer uma análise, né,
sobre o que seria o funcionamento do aparelho psíquico, né, com base na constituição e na construção teórica, né, e também clínica, né, do Freud, tá? Primeira tópica, né, que é o modelo topográfico, que é o sistema X, Pix e Cis, que seria inconsciente, pré-consciente e consciente, certo? E a segunda tópica, que seria o modelo estrutural, né, onde Freud ele meio que reestrutura, né, a primeira tópica, né, onde ele fala que existe aí o id, que seria o inconsciente, né, ou seja, profundidade, extensão, pulsões, desejos e amoralidade, né, o ego, que seria o pré-consciente, que seria o eu em mim mesmo, né, que busca aí equilibrar pulsões, princípio da realidade, censuras de sonhos, por exemplo, e o superego, né, que é aí a parte consciente, ou moralidade, regulações sociais e culturais, ou o eu no outro, né. E aí a gente parte para as fases do desenvolvimento psicossexual, né. Aí a gente fala, tem essas fases aqui, né, a gente tem ali o início, a criança, né, na sua fase do desenvolvimento psicossexual, né, os anos iniciais, né, vem a fase oral, que seria a zona erógena, é a boca, né, que supre a necessidade de satisfação a partir da alimentação, né, a fase anal, que seria a zona erógena, o ânus, que supre a necessidade de satisfação de defecar, né, expelir, né, que é uma necessidade, né. Fase fálica, a zona erógena é o órgão genital, supre as necessidades de satisfação da urina, né, ou seja, a criança busca como necessidade, né, urinar, né, então isso é satisfatório para ela, né. A fase de latência, os interesses sexuais são sublimados para outras áreas, que seriam sociais, culturais e etc., que aí já é mais ou menos no período da adolescência, né. E a fase genital, que a zona erógena encontra-se externa ao corpo, né, ao próprio corpo, que vem aí a questão de incidência de desejos, vontades pelo corpo do outro, né, para obter prazer e a reprodução, né, que é aí a fase do desdobramento da adolescência um pouco mais à frente, né, aí mais ou menos entre os 16, 17 anos, ao próximo aos 18, né, e dos 19 para frente, que é a fase adulta, né, de fato vem digamos que a prática em si, né, dessa fase genital, que seria a vivência mais expressiva desses desejos, vontades e pelo corpo do outro, né, e também de modo bem expressivo, né, pela busca do prazer e também a reprodução, né. Consequências dessas fases, né, para Freud, cada fase dessas podem deixar consequências permanentes no funcionamento psíquico do sujeito, né. Então é importante ter uma análise, né, desse apanhado histórico do sujeito, né, diante do seu discurso no momento clínico, para saber em que momento de alguma forma houve alguma espécie de trauma, né, durante esse processo de desenvolvimento psíquico sexual, tá? O complexo de Édipo, né, que é um mito grego onde o filho mata o pai para se casar com a mãe, né? Lembrando que isso é uma metáfora, né? É uma fase do desenvolvimento infantil em que a criança desenvolve forte apego ao progenitor do sexo oposto, que seria a mãe, né? E pode sentir rivalidade com o do mesmo sexo, que seria o pai. Para Freud, esse conflito faz parte da formação da personalidade e da construção das relações familiares e sociais. Com o desenvolvimento, a criança tende a superar esse conflito por meio da identificação com os pais, né, e da internalização de regras e valores, né. Então é um processo ali onde inconscientemente, né, a criança ela passa, né,
por esse tipo de desdobramento, né, na sua formação inicial, né, e logo mais ela vai aprendendo, né, que as coisas não são bem assim, né. O conceito de pulsão, né, que é um conceito muito preponderante, né, na psicanálise, né, que tem uma ligação muito profunda, né, diretamente ali do inconsciente, né. Então a pulsão ela é energia psíquica e excitação, né. E aí ele fala sobre a estrutura pulsional, né, que seria a fonte, estímulo físico, né, e a magnitude, né, e a força da descarga energética, né, e a sua finalidade, objetivo da busca pela satisfação e objeto ao qual a pulsão atinge sua finalidade, né. Então se a gente parar para analisar, né, o conceito de pulsão, que seria essa energia, né, psíquica, né, essa excitação, ela se baseia nessa estrutura pulsional, né, onde ele fala que existe a fonte, que é o estímulo físico, né, a sua magnitude, né, que é a força de descarga energética, né, é como se a pulsão ela tem essa fonte para poder obter fora, né, externamente, como é que se diz, obter, né, através desse estímulo físico, né, a descarga energética, né, pulsional. E a finalidade, né, da pulsão é a busca por satisfação e o objeto ao qual a pulsão atinge sua finalidade, certo? E aí tem as pulsões do ego, que seria a autopreservação ou supressão da fome, sexo, entre outras. A pulsão de vida, né, que seria a eros, tudo aquilo que é positivo à vida do sujeito, né? E a pulsão de morte, que seria thanatos, tudo aquilo que é negativo e destrutivo à vida do sujeito, né? Como por exemplo o suicídio, né? Ou o homicídio também contra a vida de outras pessoas, né? A funcionalidade dos processos psíquicos, né? E aí Freud ele coloca aqui a tangência econômica, né? Ou econômico, que seria a quantidade de energia psíquica que alimenta os processos psíquicos, né, do inconsciente, pré-consciente e consciente. Tópico, que seria os lugares onde há a origem e o funcionamento, né, do inconsciente e do consciente, principalmente. Dinâmico, que seria a transmissão dos afetos dentro dos sistemas inconsciente, né, pré-consciente e consciente, né, dessa estrutura, né, do aparelho psíquico. E aqui também ele fala sobre os mecanismos de defesa, né, ou resistência, né, que se baseia aí a partir de um sistema psíquico que funciona como forma de evitar os sofrimentos em detrimento da sobrevivência, né. E esses mecanismos de defesa psíquica ele tanto pode ser inconsciente quanto consciente, né. E o interesse na psicanálise, né, em todas as instâncias da psique, né, é o inconsciente, tá? Variações de mecanismos de defesa, né? Ele fala aqui sobre o recalcamento, que é a ocultação dos conteúdos vividos para o inconsciente, evitando sofrimento. A formação reativa, que é a ação oposta ao que deseja, né? Que seria age de modo doce, mas por dentro contém muita agressividade, né? A regressão, que seria a expressão primitiva, consequências reativas, além do que esperava e contém um significado passado, né? A projeção, que são conteúdos inaceitáveis do inconsciente para a realidade, atacando-os sem saber que são seus. Por exemplo, sentir ciúmes do parceiro, acusando que a culpa é dele. Sentir raiva de um colega, mas diz que ele quem tem raiva dele. Se sentir inseguro com sua capacidade, mas critica os outros, dizendo que eles não são bons o suficiente. A racionalização, que seria assim, diante de uma ação, né, usa argumentos racionalizantes para defender tal ação, tá? E aí os psicanalistas contemporâneos a Freud, né? Então aí tem o Karl Abraham, né? O Sandor Ferenczi, né? Tem aí o William Haidt, né? A Melanie Klein,
Donald Watson, aliás, Donald Winnicott, Wilfred Bion, né, e Jacques Lacan, né. Existe aí divisões, né, da psicanálise, né, que seria a psicanálise ortodoxa, né, que traz aí como referencial clínico a investigação dos sonhos e conteúdos reprimidos. A psicanálise clássica, que seria o referencial clínico à interpretação analítica das emoções arcaicas, inconscientes, né, as fantasias inconscientes e mecanismos de defesa primitivo, tá? E aí poderia ser aí nesse ponto o atendimento de pacientes neuróticos e psicóticos, por exemplo. E a psicanálise contemporânea, né, com o seu referencial clínico, transferência analítica, analista analisando. E é isso, pessoal, tá? Caso vocês estejam passando, né, por algum conflito interno, mental, né, psíquico, né, desde ansiedade, depressão, luto, melancolia, esquizofrenia, paranoia, psicose, borderline, né, ou transtornos na alimentação como bulimia, né, entre outros. Estou com a agenda disponível, tá, para a gente conseguir aí através da entrevista preliminar trazer, né, esse olhar, né, de cuidado, de ajuste, de elaboração, de uma busca de compreensão, né, das raízes desse problema, para que você fique bem, para que você consiga levar uma vida tranquila, né, uma vida mais amena, certo? E ganhar autoconhecimento, né, que é um dos propósitos aí, né, da psicanálise, tá? Aqui ao lado, né, tá o QR Code, né, da página do Instagram, né, da Alquimia da Alma, e também vou deixar o meu WhatsApp também, então qualquer coisa pode mandar um oi no direct ou então no WhatsApp, tá? E aí eu agendo a sessão de vocês, certo? E deixa o like, né, no vídeo, comenta, compartilha para que essas informações, né, cheguem em mais e mais pessoas.